Agora a gente mergulha ainda mais nesse tema. Vou contar aqui com a ajuda da Elaine Basti para a gente se aprofundar numa entrevista ao vivo para você. A proposta de incentivo à compra de carros populares deve ser entregue na segunda-feira agora, para que a campanha seja lançada nos próximos dias. E os ajustes finais vão ser feitos pela Procuradoria-Geral da Fazenda em conjunto com o Ministério de Desenvolvimento e Indústria. Para falar sobre esse assunto, eu chamo agora o economista e professor na Strong Business School, o Eusébio Jorge de Souza. Professor, muitíssimo bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia. Muito bom dia a todos e todas. Professor, é claro que para a indústria essa é uma ótima medida, né? Incentivo à compra de carros. Mas é daqueles projetos em que todo mundo ganha ou há riscos de que alguém saia perdendo nessa? Me parece que o momento é muito oportuno, né? A gente acabou de verificar aqui na reportagem que teve um declínio significativo da indústria brasileira. Isso não interessa a ninguém, né? Não interessa porque o setor industrial ele é um setor dinâmico que gera bons empregos. Então, qualquer incentivo que é criado em setores estratégicos, isso é fundamental para que o país retome o crescimento, levando em consideração as taxas de juros muito elevadas que o Brasil pratica hoje. Elaine, professor, eu queria entender como é que, por exemplo, um eventual desconto de impostos para a indústria pode realmente chegar no consumidor, porque a ideia é estimular consumo, estimular vendas, né? E isso teria que chegar no consumidor. E a gente sabe que o setor aqui automotivo ainda é oligopolizado. 30% do mercado está na mão de uma empresa que detém aí pelo menos grandes marcas aqui no nosso mercado, né? Como garantir que esse desconto tributário que o governo vai dar para o setor chegue realmente para o consumidor? Ao que tudo indica, a preocupação do governo não é exclusivamente que as pessoas consigam comprar carros, né? Comprar carro faz parte, né, deste processo, que é um incentivo econômico a um setor estratégico. Um setor estratégico que tem uma cadeia produtiva bastante extensa, que gera atividade econômica em muitos setores. A primeira questão é que essa redução tributária, que pode chegar até um pouco menos de 11%, isso tende a impactar os veículos populares, né, os carros mais baratos, e a gente tem constatado, tem verificado nos últimos anos uma elevação muito significativa do preço dos automóveis. Existe uma projeção de que nos últimos 5 anos, a elevação do preço médio dos automóveis foi de 90%. Isso é uma elevação maior, né, bem maior do que foi a inflação. O que significa que esse setor ele tem se descolado no que diz respeito à elevação dos preços e vai impedindo as pessoas de consumir os carros. A tendência é que as próprias empresas automobilísticas tenham interesse de repassar esse preço, porque hoje eles se encontram com uma capacidade ociosa que gera custos elevados para eles também manter aqui no Brasil. Um elemento importante o governo está cobrando algumas contrapartidas, né? A contrapartida é que essa redução, né, que pode, nos carros mais populares, mais baratos atualmente, pode chegar a um pouco mais de R$7 mil, né? Essa redução de preço, o governo espera que as próprias empresas também façam esforço para manter os carros populares em níveis inferiores a R$60 mil. Então, significa que, em tese, não seria só a redução do tributo. As empresas também teriam que fazer um esforço para reduzir o preço e, com isso, levando em consideração que teve uma participação muito grande, um crescimento muito grande dos carros usados, que também tiveram elevação de preço, as pessoas voltem a utilizar carros novos, né? A gente não precisa lembrar ninguém aqui que os carros usados, carros mais velhos, carros com manutenção pior, também geram problemas ambientais, né? Também emitem mais CO2, também poluem mais. Então, assim, é oportuno que a gente consiga também renovar a frota, seja para que as pessoas possam voltar a consumir carros, seja para que a gente continue nesse esforço de melhorar a nossa pegada de carbono.
Pois é, professor. Foi até, inclusive, uma das falas, né, do vice-presidente Geraldo Alckmin de que o custo do carro, né, o carro popular, poderia passar de 68 para cerca de 60 mil reais, mais ou menos esse desconto que o senhor falou, né, de 7, 8 mil reais. Em média, é a expectativa se a gente conseguir rearranjar essa cadeia, né, Elaine, que é uma coisa bem complexa, bem complicada. Agora, eu queria entender em que ponto isso nos coloca no contexto global, porque nós tivemos agora uma crise de produção por conta da pandemia, o Brasil com essa medida, né, essa injeção aí, essa turbinada na produção de carros, como é que isso nos coloca no globo? Assim, esse aumento, né, essa possibilidade de aumento de oferta, de incentivo à demanda de carros, isso não vai gerar um impacto que seja muito representativo no que diz respeito ao volume de carros do mundo. Agora, certamente, para o Brasil é muito estratégico. A gente já está constatando que existe uma tendência dos Estados Unidos reduzir a tendência a projeção, né, de elevação de taxa de juros que eles estavam realizando, porque eles já estão prevendo uma certa redução da atividade econômica. A gente já está vivendo um cenário de incerteza no mundo todo, né, com relação à guerra que se prolonga. Faz todo sentido o Brasil escolher setores estratégicos para realizar incentivos, né? Ao mesmo tempo que o Brasil tem incentivado essa redução de tributação para carros populares, ele também tem feito incentivos para, por exemplo, para projeção de veículos com combustíveis limpos. Então, assim, a tendência é que o que o governo vai fazer é escolher alguns setores estratégicos. O governo quer, né, ao que parece, o Brasil quer se consolidar como um player importante no que diz respeito ao debate ambiental. E esse debate ambiental, o governo tende a selecionar setores que ele pode realizar investimentos em pesquisa e tecnologia que vão garantir uma certa dianteira no que diz respeito ao debate sobre meio ambiente e sustentabilidade. Para isso, é necessário que a gente consiga retomar a nossa atividade industrial. A indústria automobilística, sobretudo, ela gera bons empregos. O Brasil ainda está com um nível de desemprego muito elevado, né? Um desemprego acima de 8%. Vejam bem, né? Os Estados Unidos, ele está se preocupando com um desemprego que começa a crescer e está abaixo de 4%. O Brasil ainda tem um desemprego de 8%, a gente não se recuperou ainda dos impactos muito nocivos, não só da pandemia, mas das incertezas que o governo Bolsonaro causaram para a economia global, né, a economia nacional, e por isso faz sentido agora o governo selecionar alguns setores que ele vai incentivar e buscar que isso vá aquecendo estrategicamente a economia brasileira. Professor, hoje a indústria automotiva diz que tem aí no pátio cerca aí do equivalente a 30 dias de produção aí parados no pátio, de carros parados no pátio, né? O Ministério da Fazenda disse já que esses incentivos fiscais seriam limitados aí a um prazo de 4 a 6 meses no máximo. O senhor acha que isso seria o suficiente para tirar esse estoque e colocar aí a indústria para andar novamente? Eu acho que esses 4 meses eles são uma boa medida para o governo saber testar melhor como está o consumo no Brasil. Vale a gente observar que o Brasil registrou bons dados de crescimento do PIB, né, deste último trimestre. No entanto, isso não se reverte ainda de forma significativa em ampliação do consumo, né, das famílias. Então, assim, é necessário hoje realizar incentivos para que o consumo das famílias ele volte a crescer. Então, a gente não tem ainda de forma muito clara, né, como que isso vai acontecer. Me parece que esses 4 meses eles são importantes tanto para reduzir um pouco esses estoques, mas também vale dizer que se tem estoque, a gente tem capacidade ociosa. A capacidade ociosa ela tem uma característica que com incentivos pequenos, você consegue reativar a economia de forma muito significativa, que é o que aconteceu no milagre econômico.
no milagre econômico brasileiro, né, o que aconteceu é que a gente tinha muita capacidade ociosa e uma economia que estava já há um certo tempo em baixa atividade econômica. Então, quando vem um incentivo desse, você consegue retomar a atividade com facilidade, né, com um incentivo que, do ponto de vista fiscal, não é algo muito expressivo, não é algo que prejudica muito o controle das contas públicas. Então, me parece que esses 4 meses é uma boa forma de medir, de que forma, criar um incentivo num setor estratégico e, com isso, inclusive, assim, vale dizer também, né, esses carros, a renovação dessa frota também pode ajudar pequenos empresários que precisam de automóveis em melhores condições para conseguir fazer prosperar os seus negócios. Então, tem tanto uma atividade, tem tanto um incentivo direto que gera na economia, quanto incentivos indiretos, né? Quanto, por exemplo, você, ao incentivar um setor que gera bons empregos, que é um setor que tem salários mais elevados, você também incentiva o consumo das famílias e, com isso, aquece outras cadeias produtivas e outras cadeias de valor no país. Nós conversamos aqui com o Eusébio Jorge de Souza, ele é economista e professor na Strong Business School. Muitíssimo obrigada pela presença do senhor aqui na nossa programação. Eu que agradeço, foi um prazer, um bom dia a todos e todas.